Olá, revisores de artigos científicos! Meu nome é Andréia Biancoville e bem-vindos à nova playlist do canal Revisores de Artigos Científicos nas normas da APA e Vancouver. Vamos lá! O conteúdo dessa playlist é para você, revisor, que tem afinidade com a área de formatação, você tem que gostar, e está procurando novas formas de ganhar dinheiro além da ABNT. Então, você conhece esse nicho de artigos científicos? É isso que nós vamos ver aqui nessa playlist a partir de hoje. Aqui no canal nós já temos a playlist da ABNT, que já te rende bons clientes, e agora você vai conhecer essa oportunidade que existe no mercado de revisão, que é você se especializar na formatação e revisão de artigos científicos nas normas da APA e de Vancouver, ou melhor dizendo, no estilo APA e Vancouver. Mas um alerta, esse conteúdo não tem o objetivo de te transformar num revisor técnico, num parecerista. O que é um parecerista? É aquele profissional de determinada área que vai ler um artigo científico e vai avaliar se a metodologia está correta, se a pesquisa está dentro dos padrões de pesquisa, dos checklists da área biomédica, por exemplo, tá bom? Não é o objetivo aqui. Nós vamos ver a parte textual, algumas coisas sim, orçamento, as normas em si da APA e Vancouver, mas essa parte de metodologia, esquece que nós não vamos ver aqui, ok? E antes da gente começar, eu quero agradecer a bibliotecária portuguesa Clara Bengala, que está dando o suporte técnico em relação às normas da APA, e ela vai dar o suporte não só em relação às normas da APA, como outros assuntos que a gente tem que saber quando vai fazer artigo científico, que são os descritores, o que são os descritores, indexação, dentre outros assuntos. Mas vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos ver o que é a APA e Vancouver. Já estou aqui com alguns sites abertos para mostrar. Vamos ver o que são as orientações das revistas científicas que pedem APA e Vancouver. O que são essas orientações para submissão, que é muito importante você saber se você quer ser revisor de artigos científicos. Nós vamos ver também questões de orçamento e questões textuais. Então vai ser um aulão para você ver se você gosta e depois você decidir se você quer se especializar e começar a fazer esse tipo de trabalho que vai te render bons frutos. E te digo que não tem tanto revisor assim no mercado que saiba fazer esse tipo de trabalho e bem feito. Então é um nicho aí que está aberto para você ganhar bastante dinheiro. Então vamos lá, vamos começar. Aqui é o site da APA, que é a American Psychological Association, tá? O site é todo em inglês, mas aí você pode fazer o quê? Procurar manuais brasileiros, tem manual da PUC, de Minas, tem alguns bons manuais aí que você consegue com outros colegas revisores e que estão com vários exemplos em português, mas se você fala inglês, você pode vir aqui no site da APA, que eu vou deixar o link, e comprar a licença vitalícia. Olha aqui, Vital Source, você pode comprar em forma de e-book e, se eu não me engano são cerca de $40. Agora não estou vendo o preço aqui. E estamos já na 7ª edição da APA. Então, se você comprar esse manual da APA do próprio site da APA, você vai comprar a versão mais atualizada, mesmo sabendo que algumas revistas ainda estão aceitando até a 5ª edição da APA ainda, certo? E aqui tem uma parte de instruções que você pode, olha, vir aqui nos tutoriais e tem vários tutoriais gratuitos que, olha, o que tem de novidade na APA 7ª edição? É um vídeo de mais ou menos 1 hora. E aí você pode assistir em inglês
Ou você pode, como eu já disse, procurar esses manuais brasileiros e ir fazendo a formatação. E, claro, pode assistir aqui os vídeos do canal. Tá? Eu queria mostrar o site da APA porque é importante, quando você vai entrar num determinado nicho, você conhecer o máximo de informações possíveis para você saber onde você pode buscar informações, onde você pode ver se houve novas atualizações, certo? Mesmo que você tenha um manual brasileiro, você tem que de vez em quando procurar se informar se foi lançada uma nova versão. Tá? Esse é o site da APA, são as informações da APA. Agora, como essa playlist também vai falar de Vancouver, eu entrei aqui no site da International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE, que é o comitê que organizou o estilo Vancouver. Na verdade, nem são normas, é chamado de estilo. Você entrando aqui no site, digitando Vancouver, você vai ver que tem alguns documentos aqui e, novamente, está tudo em inglês. Dá uma olhada nesses arquivos, se você fala inglês, mas o melhor, no caso, é você procurar os manuais em português e também, como nós vamos ver daqui a pouco, algumas revistas já dão várias informações até sobre a formatação do jeito que eles querem. Bom, então nós já vimos aqui o site da APA e de Vancouver, que eu já fechei. A segunda coisa são as orientações das revistas. Porque, assim como acontece com as universidades, se você faz a BNT, formatação ABNT para as universidades, você sabe que cada universidade é uma coisa, certo? Para as revistas é a mesma coisa. Então, eu quero mostrar aqui 3 exemplos de como pode variar bastante essas orientações. Essa aqui é a revista Psicologia e Sociedade, está aqui. É uma revista que pede a formatação nas normas da APA. Olha, da APA, 6ª edição da APA. E aqui eles falam qual é o tipo de artigo que eles aceitam, relatos de pesquisa, estudos teóricos, revisões críticas de literatura, quantas páginas pode ter, resenha de livros pode ter de 3 a 10, entrevistas até 25, traduções, relatos de experiência profissional. Então, esses aqui são os tipos de artigos científicos que essa revista aceita. Olha, por onde que é submetido é pelo Cielo Submission. É uma parte que nós vamos ver daqui a pouco, se você faria essa parte ou não para o seu cliente. E aqui vem a parte de formatação. Olha, assim como nos manuais das universidades, eles falam o formato A4, o tipo de fonte e o tamanho que eles aceitam, como deve ser formatada as margens, o espaçamento, que aqui é duplo, alinhamento, recuo, está tudo aqui. Então você tem que, quando pega uma revista nova, você tem que dar uma olhada. E essa daqui tá fácil. Eu deixei a mais fácil, olha, essa daqui vai ser a pior. Essa aqui tá fácil, você consegue pegar e fazer num prazo mais ou menos tranquilo. Omissão de trechos, citações, como que eles querem tudo. Tá? Isso aqui então é a parte de orientações aos autores. E olha que maravilha, exemplos de referências, artigo de revista, os tipos mais comuns, né? Artigo de revista científica, paginado por fascículo no prelo, livros, capítulo de livro, congresso, teses ou dissertações, obra antiga, jornal. Só que, se você nunca fez uma submissão para essa revista, você pode se perder em alguns momentos. Por isso que é importante você saber, em primeiro lugar, que isso aqui existe, porque se você nunca revisou um artigo científico ou só fez a revisão do texto, você pode nem saber que isso aqui existe. Então, essa daqui é bem facinha. Tem a revista de enfermagem da UERJ, eu queria mostrar uma de Vancouver. Aquela era a APA, essa daqui é Vancouver. Agora, olha só como é fácil, gente, porque você entra aqui, tem as diretrizes para os autores.
E aqui vem falando como você faz a submissão, no caso é no site deles mesmo. Que aqui, olha, tem o login e a senha, cadê? Login e senha do usuário. Quem é esse usuário? É o seu cliente. O autor do artigo ganha um login e senha, ele cria um login e senha no site da revista para que ele possa entrar na parte de submissão, que ele vai fazer o upload dos arquivos. Essa é uma outra coisa que já vamos ver daqui a pouco. Será que você poderia oferecer esse serviço e fazer isso também? Tem muito revisor que faz, né? Não que você deva fazer ou não, você vai decidir, tá? Mas para você saber aqui das suas possibilidades. No caso aqui é no próprio site da revista, vem toda a parte, olha, quanto que o autor paga para submeter o artigo, R$900, procedimentos, você tem que ler tudo isso. Composição do manuscrito, tipo e tamanho de fonte de novo, margens. Aí tem o título, olha, aqui só pode ter no máximo 6 palavras o título abreviado, no máximo 6 autores, então tem várias regras e elas divergem de uma revista para outra. Exemplos de como fazer o título, por que você, como revisor, tem que ter consciência disso? Porque o seu cliente, ele pode te mandar um artigo, você diz que é especialista em submissão, em revisão de artigos, e aí você nem confere se o número de palavras no título está dentro do permitido pela revista. Aí é uma questão de você conversar se você vai fazer certas verificações ou não. Por isso que você tem que saber. No caso dessa revista, tem 2 títulos, um abreviado e um completo. Eles dão um exemplo aqui. E eu quero mostrar a parte das referências. O resumo também tem limite. Aqui eu não estou vendo qual é o limite. Geralmente entre 150 e 250 palavras. Os descritores, eles querem que sejam retirados dessas 2 bases, Ciências da Saúde e MESH. O corpo do texto, como podem ser as tabelas e figuras, quantas podem ser, tá tudo aqui. E olha só, referências no estilo Vancouver, citações. E aqui, olha só, exemplos de lista de referências. Assim como na outra revista, mas aqui em Vancouver, eles dão o exemplo exato, e aqui é o modelinho que você tem que usar, na verdade. Está tudo mastigado aqui. Livro e outras monografias. Está aqui o modelo. Capítulo de monografia. Livro traduzido para o português. Todos os exemplos aqui. Pré-print, né, que agora está na moda. E as condições para submissão. Então essa daqui também é relativamente simples. Vamos ver uma mais complicada? RELAI, Revista Latino-Americana de Enfermagem de São Paulo. Ela também adota o estilo Vancouver. E olha aqui como que são as instruções aos autores. Tem 17 páginas só de instruções aos autores. E para o revisor também. Então engloba toda a estrutura, descritores, método, figuras, formatação das citações, modelo de carta de apresentação, cover letter, tá tudo aqui. E se você quiser se especializar nessa revista, você vai ter que ler tudo isso aqui e também vai ter que se acostumar, olha os documentos para submissão. Precisa de uma carta de apresentação, a página onde ficam o nome dos autores, a página do título, a declaração de responsabilidade que todos os autores do artigo devem assinar, a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, que aí já é uma coisa que os autores têm que providenciar, os checklists do consorte, os checklists e fluxograma do Prisma. Tá? Então são vários documentos, não que você tenha que fazer tudo isso, nós já vamos ver daqui a pouco, mas você precisa saber que essas coisas existem. E tem aqui modelo de referências.
Aí eu cliquei e veio parar aqui. Guias para a apresentação do texto, os checklists que eles usam, 5 checklists, incluindo o do Corec, como deve ser a estrutura, a formatação, tá tudo aqui de novo, descritores, introdução, o que deve conter em termos de texto, olha, deve conter o problema, justificando a importância, incluir referências atualizadas dos últimos 3 anos, né? São nem 5, hein? E de abrangência nacional e internacional. O objetivo deve ser idêntico no resumo e ao final da introdução. Essa orientação aqui é engraçada, porque eles sabem, né? Uma coisa que acontece muito dos autores, eles vão reescrevendo e acaba ficando diferente. No resumo estão objetivos X, Y, Z e no meio do texto já trocaram, já mudaram os objetivos, o que está acontecendo? E você, como revisor, você vai fazer essa verificação? Resultados, discussão, conclusão, todo aqui o que eles querem em termos de texto, em termos de formatação, as tabelas, cabeçalho, notas de rodapé. Então tem que ler tudo isso aqui. E tem um modelo de carta de apresentação, já até com o campo para assinatura. É só copiar e colar, ou a pessoa vem aqui, já está aqui separado, carta de apresentação. Vamos ver aqui essa declaração de responsabilidade. Olha só como ela é. Ela tem 4 páginas, e isso tudo aqui tem que ser preenchido pelos autores do artigo. Certo? Isso aqui não é responsabilidade do revisor, mas você, como revisor de artigos científicos, você tem que conhecer o que envolve a submissão de um artigo, até para você poder negociar com o seu cliente o que está incluído ou não, para que fique claro, porque às vezes ele te contrata achando que você vai fazer tudo, incluindo preencher toda essa documentação. E aí vem a parte do orçamento, que você tem que deixar claro o que você vai incluir de serviços ou não. Isso é muito importante para evitar desentendimentos com o seu cliente. Nós já vimos o que é APA, o que é Vancouver, já vimos o que são as instruções aos autores para submissão de um artigo científico. E vamos agora ver a parte do orçamento, porque existe um monte de serviços que você pode oferecer ou não para o seu cliente relacionados aos artigos científicos. Alguns extrapolam o trabalho de revisão propriamente dito, mas você pode acoplar aos seus serviços para botar mais dinheiro no bolso. Mas antes de eu abrir aqui a tabela de serviços, eu quero dar 3 avisos. Em primeiro lugar, sempre avise ao seu cliente que você não é um revisor técnico, você não é um parecerista. Avise também se você faz ou não os checklists da área biomédica, Corec, dentre outros. A segunda coisa importante é você lembrar o cliente de que algumas revistas têm revisores e tradutores próprios. Então, se você não emite declaração de revisão ou se a revista não aceita revisores e tradutores externos, a parte de revisão textual você não vai poder oferecer para esse cliente. Compreendida essa parte, aí sim você pode dar continuidade para realizar o orçamento. Então eu simulei aqui uma tabela de preços para artigos científicos, que você pode se inspirar nela, independente de você trabalhar com laudas, palavras, caracteres, por página, faça como preferir. O mais importante, antes mesmo de você elaborar uma tabela de preços, é você saber qual é o perfil desse cliente de artigo científico. O que ele espera do revisor, formatador de artigo?
Eu vou dar um exemplo claro que aconteceu comigo essas semanas agora que se passaram. Eu tenho uma prima que é enfermeira e esses dias ela me falou assim: Andréia, o meu artigo não passou na revista. Aquele artigo que você já tinha revisado. Aí eu falei, mas prima, você não entendeu a diferença entre revisão textual, que é o que eu tinha feito para ela, eu não tinha nem formatado nada, e revisão crítica. Ela achou que eu tinha feito tudo, até os checklists do Corec que eram pedidos por aquela revista ali. Então é muito importante certos pontos aqui que você entenda primeiro o que passa na cabeça do cliente. Outra coisa, antes da gente começar a falar dessa tabela, é você compreender por quantas etapas um artigo pode passar. Seu cliente ele pode estar te contratando antes da primeira submissão na revista. Ele vai precisar da revisão textual, da formatação e talvez ele vai precisar de um relatório antiplágio, declaração de revisão, de tradução, carta de autoria e outros comprovantes que a revista pedir. Ele não tem nada disso e talvez ele esteja pensando que você vai fazer tudo isso. E tem o cliente de artigo que chega para você depois que o artigo já recebeu o aceite da revista, ele já foi aprovado, ele vai ser publicado, mas a revista pediu para ele fazer alguns ajustes adicionais. Então esse é o tipo de cliente, o que já foi aprovado pela revista, que ele vai querer alguns ajustes, muitas vezes já está até formatado, apesar de que você vai ter que conferir a formatação toda. E tem o terceiro tipo de cliente, que é aquele que te contrata antes da primeira submissão, mas ele acha que já está incluído no seu orçamento, que você vai fazer todo o acompanhamento por um preço só. Você vai fazer a revisão, a formatação, aí ele vai submeter lá no site da revista, ou você vai fazer a submissão para ele. E aí, quando volta com o parecer dos revisores técnicos da revista, ele te procura para você fazer esses segundos ajustes, ok? Mais ou menos parecido como acontece nas universidades nesse caso. Vamos agora analisar essa tabela de preço simulada que eu fiz aqui. Serviços que estão acoplados ao serviço de revisão e formatação de artigos. O primeiro é a revisão de língua portuguesa. Vou aumentar um pouco aqui. Revisão do português com declaração de revisão textual. E aí, se você não tem formação para emitir essa declaração, você tem que ver com algum colega revisor que possa emitir. Você pode dividir trabalho. E lembrando, mais uma vez, que, em primeiro lugar, no caso da revisão, tem que ver se a revista não tem revisores e tradutores próprios, tá? É sempre bom você colocar também o que não inclui. Revisão de língua portuguesa para artigos científicos não inclui análise crítica, metodológica. Ainda explico, olha, relacionada à qualidade da pesquisa. Isso aqui eu explico também falando com a pessoa pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Você também pode oferecer, se você faz tradução ou trabalhando com algum colega tradutor, a versão do resumo para inglês ou espanhol ou qualquer outro idioma, com declaração de tradução também tem que ser emitida por um profissional. A formatação nas normas da APA ou Vancouver, mas também de acordo com as orientações da revista. E também eu incluí aqui na simulação a emissão simples de um relatório antiplágio feita no programa CopySpider, que é um programa de antiplágio gratuito que você pode baixar da internet. Mas esse serviço de formatação não inclui redigir carta de justificativa e todas aquelas declarações que a gente viu que as revistas podem pedir. Você pode incluir aqui, até pode fazer uma tabela, um orçamento personalizado para aquele cliente. Você dá uma entrada na revista, você foi lá na Relike, pede um monte de coisa. Elas pedem declaração disso, disso, disso.
Você põe o nome aqui, eu não faço isso, isso, isso. Eu não confiro se os descritores estão corretos de acordo com as bases pedidas. Eu também não vou reduzir, não vou ficar bolando aqui, imaginando um título novo, porque o seu título está com 20 palavras e a revista só permite com 16 palavras. Eu não vou fazer isso. Eu não vou diminuir o texto do resumo também, para se adequar ao número de palavras, e eu não vou fazer a análise do relatório antiplágio. Eu posso até emitir um relatório, ou não, você nem precisa incluir isso daqui. Aliás, você pode parar só aqui na revisão. Eu estou mostrando outras possibilidades, tá? Mas se eu for emitir um relatório antiplágio, eu não vou analisar nesse valor X aqui, tá? Tem as camadas de valores. Mas, se você quiser que eu faça a análise do relatório para ver se ficou nos 3% permitidos, isso aqui é para todas as revistas, o relatório antiplágio não pode acusar mais de 3% de plágio. Se passar disso, o autor do texto tem que tomar providências, e aí que o revisor tem que tomar cuidado. Começa aquilo, né? Não, mas eu achei que isso estava incluído. Não está incluído. Eu não faço esse serviço, ou se eu fizer, inclusive eu posso fazer as alterações necessárias para reduzir o plágio, eu vou cobrar X reais. É um serviço que você pode oferecer se você tiver a facilidade para fazer isso. Eu também posso pesquisar e trocar as suas referências por publicações semelhantes dos últimos 5 anos. Lembra que a gente viu agora há pouco nas orientações de uma das revistas que na introdução tinha que ser dos últimos 3 anos, nem era dos 5 anos? Então, às vezes você recebe um artigo para revisar e você vê lá que está com referências antigas de 10 anos, 15 anos. Esse artigo não vai passar, dificilmente ele vai ser aceito. E aí você pode oferecer esse serviço também. Olha, eu vou ver aqui a sua lista de referências, tem de 20 referências, só 5 são dos últimos 5 anos, você precisa trocar. Agora, se eu for trocar por publicações semelhantes, eu vou ter que fazer uma pesquisa. Esse parágrafo aqui está falando sobre o quê? Está falando sobre o assunto X. Então, tem que procurar artigos daquela mesma área, claro, que eu possa trocar, que vão combinar certinho para encaixar no seu artigo. Quanto que custa um serviço desse? Aí você vai colocar o seu valor aqui. Mas não inclui, de forma alguma, eu reduzir o total de referências para adequação. São duas coisas bem diferentes. Esse aqui é um nível de dificuldade bem maior. Se você que está assistindo já fez isso, você sabe do que eu estou falando. Reduzir o número de referências usadas no arquivo, na verdade, significa ter que reescrever o artigo, porque você não pode simplesmente tirar o númerozinho lá que está indicando que tem uma referência naquele parágrafo, porque aí ele está caindo em plágio, né? Você não pode citar uma obra sem referenciar. Se você simplesmente tira o número da referência ou você reescreve aquele parágrafo, você está caindo em plágio, então não adianta. Por que tem que reduzir o número de referências às vezes? Porque você pode receber um artigo que ele está com 30 referências, 30, e aquela revista ali que o seu cliente quer submeter só permite 20 referências. Quem é que vai fazer essa redução? É você? É o cliente? Entendeu? Não estou falando aqui que você tem que fazer isso não. Eu só estou falando que você tem que saber as coisas que estão envolvidas num artigo, até para você poder conversar com o cliente e você, revisor, não cair nesse tipo de cilada do cliente falar, olha, não, mas você não reduziu, não estava incluído, eu achei que estava. E aí já era, né? Porque você não falou. E a outra coisa que você pode fazer é submeter os metadados lá no site da revista, que eu já mostrei também. Toda revista tem um login e senha que o autor faz o cadastro dele.
E quando o artigo está pronto, revisado, formatado, alguém tem que entrar lá no site da revista e fazer o upload dos arquivos. Você pode fazer isso, tem muito revisor que já oferece esse serviço completo, vamos dizer assim. Você revisa, formata e submete os metadados na revista. E aqui, mais uma vez, a importância de você conhecer a revista antes de oferecer o serviço, porque se você nunca entrou no site daquela revista ali, você pode ficar completamente perdido. Você pode até, se for a primeira vez, você falar, olha, eu não sei fazer isso muito bem, então vou te dar um desconto. Aquela coisa, é sempre bom, você faz até o primeiro de graça para você poder entrar naquela revista ali e ver como é que ela funciona por dentro. Eu já fiz isso. Funciona muito bem, e a partir do segundo você começa a cobrar, vamos dizer assim, né? E você vai criando as suas estratégias para você conseguir entrar no site da revista e ver como é que funciona a parte de submissão. E aí é importante você deixar claro que você vai fazer a submissão do artigo uma vez. Se o artigo for aceito, vai vir aquele relatório dos pareceristas dizendo se o artigo foi aceito ou não. Se tiver sido aceito, muitas vezes vem com pedidos de ajustes no texto, uma coisa ou outra de formatação, talvez que tenha que ser revisto, e aí no caso você não pode cobrar de novo, pode ter sido um erro seu. E novamente gerar um novo relatório antiplágio. E aí, se você já cobrou, você vai cobrar de novo, está incluído, não está incluído, entendeu? Isso aqui você tem que tomar bastante cuidado, por isso que eu queria mostrar essa tabela aqui de simulação, e eu gosto de deixar aqui embaixo, em todas as tabelas que eu crio de orçamento, que não dá direito a uma segunda revisão, segunda formatação, por alterações realizadas após a entrega dos arquivos para mim, para revisão, tá? Voltando aqui à parte das referências, essa questão dos últimos 5 anos tem que ser 75% das referências. Bom, então como você pode perceber aqui nessa tabela de simulação, você vê quantas coisas que o seu cliente pode imaginar que está incluído quando você diz revisão, entre aspas. Eu digo isso porque a minha prima, que é enfermeira e está sempre submetendo artigos, me confessou que quando ela me contratava para revisão, entre aspas, ela achava que estava incluído isso tudo aqui. Apesar de eu nunca ter emitido um relatório antiplágio para ela, sabe? Você nunca sabe de onde o cliente vai tirar aquilo ali da cabeça dele. Então, é a sua responsabilidade falar, eu faço isso, eu não faço isso, e deixar claro. E também quis mostrar porque são vários serviços que você pode oferecer para aumentar quanto que você ganha por artigo revisado. Mas eu quis começar falando dos problemas, vamos dizer assim, os erros de comunicação entre o revisor e o cliente, as dificuldades, mostrei a tabela de preços, falei algumas coisas boas também, que você pode adicionar aos seus serviços, como, por exemplo, submeter os metadados, fazer o upload dos arquivos no site da revista. Tudo isso é muito bom para você aumentar a sua entrada de dinheiro. E eu deixei a parte melhor para o final, que são os templates. Olha, aqui é a revista Cogitare Enfermagem, da UFPR do Paraná. E esse aqui é um template, é um modelo, já está aqui como deve ficar o título, onde fica o resumo, já tem até algumas informações, só permite 5 descritores. Os estilos, nesse caso aqui dessa revista, você tem que saber usar os estilos. E aqui está todo o modelo, claro que, além disso, você tem que ler as orientações. Um modelo de tabela, um modelo de quadro, então isso aqui facilita muito você fazer. E qual é a parte boa? Além de ter um template, a parte que eu acho muito boa é que as revistas, os artigos, eles têm limite de figuras. Você nunca vai pegar, como você pega numa dissertação ou tese, 40 quadros. Eu já peguei 40 quadros, 50 tabelas. Isso nunca vai acontecer.
E na parte das referências, você só pode colocar 20 referências. Então fica bem fácil de você fazer a formatação. Esse outro template aqui é da revista Research Society and Development, também da área de enfermagem. Aqui eles colocam o título em português, inglês, espanhol. É aqui que você vai colocar, formatado exatamente dessa forma, é claro, por isso que isso é um template. Aqui o nome dos autores. Se tiver 5 autores, por exemplo, você pode copiar. Você vai copiar e vai colar. Copiando, claro, né? Mantendo a formatação original, que aí já fica certinho. Você bota quantos forem necessários aqui. Olha aqui o que essa revista pede. ORCID, o ORCID dos autores. Então, muitas vezes, o seu cliente ele vai mandar para você o artigo só com o nome dos autores, e não vai mandar o ORCID, não vai mandar o nome da instituição e o e-mail. Então, você vai ter que pedir esses dados para o cliente, ele vai te enviar e você vai preencher aqui, confirmando no Google se o link que a pessoa te mandou está correto, está abrindo no ORCID de fulano de tal, tem que conferir, porque às vezes ocorrem confusões, você tem que conferir tudo. O nome da instituição a que esse autor está vinculado, que é o nome da universidade e o país, está tudo aqui no modelo, formatado em negrito, sem negrito, vai seguindo tudo. Respeitando os espaçamentos, aqui vai vir o resumo, olha, entre o título, a palavra resumo, e o corpo do resumo em si, não vai pular linha, é exatamente dessa forma. Aqui pode ter 3 palavras-chave, eles já deixaram aqui, com um ponto e vírgula, para você entender que são 1, 2, 3 palavras-chave, diferente da outra revista que pode colocar 5. Depois vem o abstract e o resume, em inglês e espanhol. A introdução só pula uma linha, você vai seguindo. Aqui vai ficar o texto, você pode ver a formatação por aqui. 0 PT 1,5, recuo de 1,25, você vai respeitar tudo isso. Capítulo 2, metodologia. Capítulo 3, resultados e discussão. Vem tudo junto. Aqui também um detalhe que você vai se acostumar com o tempo. Algumas revistas, as de qualis melhor, os resultados eles vêm separados. Vem capítulo resultados e depois vem o capítulo discussão. E algumas revistas já vem tudo junto, resultados e discussão, que é outro ponto aqui para você ver com seu cliente. Se ele te manda um artigo que está tudo junto, resultados e discussão, e aí você vai formatar para uma revista que tem que separar, quem é que vai fazer essa separação? É você, revisor, ou é o cliente, você vai mandar de volta, e vice-versa. Ele te manda os resultados separados e a discussão num capítulo posterior. Quem é que vai juntar isso tudo, né? Será que vai ser você? E as considerações finais, terminando sempre com as referências. Aqui no caso dessa revista é a APA, e no final pedem para colocar a porcentagem de contribuição de cada autor para esse manuscrito, para esse artigo. Aí aqui vão vir o nome de todos os autores, você pode copiar e colar e ir aumentando essa lista aqui. E essa informação do percentual, o cliente vai ter que passar para você. Você pode deixar um comentário no que está faltando. Você pode fazer isso aqui no ORCID também, no e-mail que estiver faltando, vai mandar para ele. Se tiver que separar resultados ou juntar resultados de discussão, você também vai deixar aqui. E sobre a parte do texto, além dessa parte aqui dos resultados de discussão, tem a parte dos objetivos da pesquisa. Quem é que vai mudar isso? Qual que está correto? É o do resumo? É o que está no texto? Aí você deixa um comentário. Deixa claro também que você vai revisar, mas você não está avaliando se a metodologia está correta. Em relação às considerações finais, em termos textuais, e aí é que entram as confusões entre o revisor e o cliente, vou sempre repetir. Porque nas considerações, o que é de praxe colocar? Tem que colocar as contribuições da pesquisa. Esse artigo contribuiu para isso, isso e isso.
espera-se com esse artigo que isso melhore, aquelas frases de praxe. Então você tem que saber, como revisor, se você vai verificar isso, e o seu cliente tem que saber se você está verificando isso ou não. Na introdução também, o que a revista espera? Os objetivos da pesquisa, podem ser incluídas algumas referências. Nas considerações finais, tá? Voltando a falar delas rapidamente, nas considerações finais, geralmente você vai olhar lá nas orientações. Você tem que saber que é de praxe não colocar referências nas considerações finais de artigos científicos, tá? Então você, como revisor, tem que saber isso, porque se tiver cheio de referências no texto das considerações finais, você tem que avisar, né? Ou não, depende do que você combinou com o seu cliente. Na introdução, por exemplo, é de praxe que vão ser citados de novo os objetivos, o problema, o contexto da pesquisa. E aí, você vai verificar esses 3 elementos para o seu cliente ou não? Só para você deixar claro, não é que você tenha que fazer isso. Mas são questões que se confundem, tá vendo? São questões textuais misturadas com questões da revista, e você, como revisor de artigo científico, tem que saber que existem essas questões envolvidas. Voltando aqui na parte dos resultados e discussão, que é onde ficam as figuras e tabelas, você tem que saber também que, quando é um artigo científico, geralmente você vai escrever aqui, olha, a tabela 1 ilustra, e aí segue um parágrafo, depois vem aqui a figura. Você tem que escrever dessa forma, não pode estar assim, um texto qualquer e entre parênteses tabela 1. O que vai acontecer? Vai voltar da revista pedindo para incluir a tabela ou a figura no corpo do texto. O que significa isso? Que não vai estar entre parênteses e sim, de alguma forma, e aí tem essas frases de praxe também, né? A tabela 1 ilustra, conforme a tabela 1. Também não pode escrever acima e abaixo, de acordo com a tabela abaixo, não pode. Você simplesmente vai falar, a tabela 1 ilustra, blá, 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 ponto final, acabou. Engraçado que nas dissertações e teses você pode fazer isso daqui, porque é a BNT, né? Então é outra coisa. E muitas vezes, como os artigos são recortes de uma dissertação ou tese, e vem dessa forma para você. Aí você vai colocar, transformar o texto de forma que tire os parênteses e tire qualquer acima e abaixo, tá bom? Dito tudo isso, e espero que você tenha gostado, essa primeira aula foi assim uma tomada de consciência para você ver se você sentiu o chamado para trabalhar nessa área. E a partir da próxima aula, nós vamos ver aí sim as normas da APA e de Vancouver, tá bom? Então espero que você tenha gostado e até a próxima aula.